Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, meu nome é Lídia, tenho 28 anos e acabei de cancelar meu casamento. Ao me preparar para o casamento, ouvi dizer que muitos casais se separam durante esse processo, e parece que agora sou uma dessas pessoas infelizes. Honestamente, minha família não está na melhor situação financeira, mas a família do meu noivo também não está muito melhor que a minha. Sabendo disso, decidimos que, mesmo que acabássemos morando em um apartamento alugado, resolveríamos tudo com o dinheiro que economizamos, sem a ajuda de nossos pais. Tanto eu quanto meu noivo somos empregados que trabalham em empresas. Depois de nos casarmos, juntos ganharemos um pouco mais de $2.500 por mês. Somos um casal da mesma idade, e como meu noivo começou a trabalhar um pouco mais tarde, o salário dele é um pouco menor que o meu devido ao seu cargo na empresa. Mesmo assim, eu não estava muito preocupada, pois ele trabalha em uma empresa bastante conhecida e estável na nossa região. Além disso, ele tem um bom potencial de crescimento. Como nenhum de nós dois economizou muito, a parte mais difícil foi encontrar uma casa para recém-casados. Mesmo assim, descobrimos que existem empréstimos para casais recém-casados, e na nossa empresa também temos um programa de empréstimos com uma taxa de juros melhor que a dos bancos. Portanto, não sentíamos que encontrar uma casa seria uma tarefa impossível. Embora seja apenas um casamento na vida, pensei que não deveríamos ser mesquinhos demais, então, mesmo que não fosse um casamento de luxo em um hotel, eu queria que fosse o mais memorável possível. Estávamos pesquisando e nos esforçando para encontrar o melhor dentro das nossas possibilidades. Em uma ocasião, durante um almoço com minha futura sogra, ela comentou que ultimamente estava muito cansada de procurar um apartamento para nós. Fiquei muito surpresa ao ouvir isso, já que meu noivo e eu havíamos combinado de dividir igualmente os custos do casamento e a compra da nova casa. Nunca consideramos que sua mãe estava procurando uma casa, porque não fazíamos ideia de que ela estivesse fazendo isso. A reação do meu noivo também mostrou que era a primeira vez que ele ouvia algo sobre isso. Na verdade, havia um apartamento que eu tinha em mente, então pensei em mencioná-lo ao meu noivo. Logo depois que minha sogra comentou que estava procurando uma casa, eu disse a ele que também estava revisando algumas opções. Quando mencionei isso, meu noivo me respondeu que já deveríamos estar gratos por sua mãe estar conseguindo um apartamento para nós e que ela mesma estava procurando ativamente, então não estávamos em posição de opinar sobre a localização ou o tamanho do lugar. Ele sugeriu que simplesmente aceitássemos a casa que sua mãe nos ofereceria e que morássemos lá sem reclamações, e que depois, quando economizássemos mais dinheiro, poderíamos nos mudar para um lugar melhor. Ele até mencionou que, se o apartamento fosse antigo, poderíamos reformá-lo e redecorá-lo nós mesmos. O problema não era apenas que minha futura sogra estava procurando uma casa para nós sem considerar nossas opiniões, mas também havia um sério problema financeiro. Eu estava preocupada que minha sogra estivesse procurando uma casa sem me consultar, já que seria eu quem teria que pagar, e eu não fazia ideia do orçamento que ela tinha em mente. No meu caso, economizei $20.000, e se a casa que ela está procurando ultrapassar o que eu tinha planejado, não sobrará o suficiente nem para a casa nem para uma reforma completa depois de pagar o casamento e outras despesas. Sei que o que economizei não é muito, mas meu noivo economizou ainda menos. Quando contei isso aos meus pais, eles me disseram que, embora não pudessem me ajudar com tudo, poderiam contribuir com $30.000, sacrificando e retirando parte de suas economias e pensões. Na nossa região, um apartamento antigo de cerca de 70 metros quadrados custa cerca de $90.000. Eu já tinha $50.000 graças à ajuda dos meus pais, e considerando que meu noivo contribuiria com uma quantia semelhante ou pelo menos próxima, pensei que, no final, nosso orçamento não seria tão insuficiente. Sei que pode parecer um erro pensar em nos casar sem ter economizado muito dinheiro, mas eu não gostava da ideia de ficar calculando cada coisa, comparando quanto um tinha e quanto o outro tinha. Como nem eu nem meu noivo tínhamos economizado muito, pensei que uma boa alternativa seria começar antes dos outros, economizar juntos e nos estabelecer o mais rápido possível. Embora no início tenhamos prometido que nos casaríamos sem a ajuda de nossos pais, no final, tanto eu quanto meu noivo tivemos que recorrer a eles. Então, mesmo que tivéssemos a intenção de fazer isso por conta própria, a realidade é que acabamos dependendo da ajuda de nossas famílias. Enfim, pensei que já havíamos reunido o dinheiro necessário e resolvido os maiores problemas, então me sentia muito mais tranquila. Decidi que teríamos outro almoço com minha sogra, para conversar mais a fundo sobre tudo. Afinal, quando se trata de comprar uma casa, o dinheiro é importante,
mas também é preciso considerar quanto tempo vamos viver lá, a localização e o potencial de investimento. Não é uma decisão leve, já que não estamos falando de gastar uma pequena quantia de dinheiro. No entanto, o que me preocupava era que a mãe do meu noivo continuava procurando a casa, mas não dizia nada a ele sobre o que encontrava. Mantinha tudo em segredo, e isso me fazia pensar que precisávamos ter uma conversa mais detalhada a respeito. Eu queria entender melhor o que ela estava procurando e me certificar de que a decisão tomada fosse a melhor para nós a longo prazo. Durante o almoço, esperei o momento certo e perguntei à minha sogra como estava indo a busca pela casa. Eu tinha a sensação de que, se ela não nos havia contado nada, devia haver uma razão, então perguntei com muito cuidado. No entanto, para minha surpresa, ela respondeu de maneira casual que já havia assinado o contrato da casa e que só faltava fazer o pagamento final dentro de alguns meses. Fiquei pensando em por que algo tão simples não havia sido mencionado antes. Embora eu esteja imensamente grata pelo fato de que minha futura sogra esteja assumindo todas as dificuldades envolvidas em encontrar uma casa, me surpreendeu que ela não nos tivesse dito nada antes de assinar o contrato, nem nos tivesse mostrado a casa. Como ela já havia começado a responder, pensei que era o momento de esclarecer todas as dúvidas que eu tinha. Tanto eu quanto meu noivo trabalhamos em empresas, por isso a distância para o trabalho é um fator importante a considerar. Então, decidi começar perguntando o que mais me preocupava, a localização da casa em relação aos nossos trabalhos. Quando finalmente perguntei sobre a localização da casa, a resposta dela me surpreendeu. Estava muito longe das empresas onde tanto eu quanto meu noivo trabalhamos. Além disso, eu sabia que não havia um bom sistema de transporte público nas proximidades, e a área, em geral, estava bastante deteriorada. Perguntei-me se haveria alguma oportunidade de reurbanização ou alguma informação de investimento que desconhecíamos, então pedi mais detalhes sobre o apartamento. Ela me disse que era um apartamento de 112 metros quadrados e que o preço de mercado era de cerca de $250 mil. Sabia que, depois que meu sogro se aposentou, ele já não tinha emprego, e minha sogra estava trabalhando sozinha em um restaurante, sendo a única fonte de renda. Para comprar este apartamento, ela me contou que tinha usado todas as economias que tinham e ainda tinha feito um empréstimo de 30 anos, com o valor máximo permitido. Fazendo cálculos rápidos, percebi que os juros do empréstimo seriam de pelo menos $1.000 por mês. Preocupei-me ao pensar que, considerando nossa renda, $1.000 seria quase metade do que ganhamos, e se somarmos o capital, não estava certa de que conseguiríamos cobrir todos os pagamentos do empréstimo. Mesmo que conseguíssemos cobrir o empréstimo, sobraria muito pouco para as despesas diárias e outros pagamentos fixos, como eletricidade e água. A partir daquele momento, comecei a ter um mau pressentimento sobre toda essa situação. Na verdade, perto das empresas onde eu e meu noivo trabalhamos, havia muitos apartamentos menores e a preços muito melhores, que seriam perfeitos para um casal recém-casado. Como minha futura sogra mencionou que ainda não tinha feito o pagamento final, sugeri com cautela que talvez fosse mais econômico pagar a penalidade e mudar para um dos apartamentos menores que eu e meu noivo já havíamos visto. No entanto, minha sogra não parecia entender nossa sugestão e, de repente, perguntou: "Vocês realmente pensaram que viveriam sozinhos na nova casa?" Naquele momento, fiquei completamente em branco. Percebi que ela não estava procurando uma casa só para nós, mas para se mudar para lá com toda a família. Ela supôs que, é claro, todos viveríamos juntos. Ela me disse que a casa era grande, com 112 metros quadrados e 3 quartos, que não haveria inconvenientes. Mas não me importava o quão grande fosse o apartamento, o que eu não queria era começar meu casamento morando com os sogros. Além disso, meu noivo tem 2 irmãs, e o plano da minha sogra era que todos vivêssemos juntos. A ideia de compartilhar minha casa com os pais do meu noivo e 2 cunhadas não era algo que eu estivesse disposta a aceitar. Então, decidi não discutir mais sobre o assunto e disse que provavelmente tinha mal entendido quando ela mencionou que estava procurando uma casa para nós. Expliquei que não queríamos viver juntos com eles, mas que preferíamos viver por conta própria. Desde o início, planejamos nos casar sem a ajuda financeira de nossos pais, e eu disse a ela que, mesmo que tivéssemos que começar em um pequeno apartamento alugado, queríamos fazer isso sozinhos. Em resposta, minha sogra, com um tom um pouco sarcástico, começou a questionar se eu entendia o valor do dinheiro. Depois, ela disse: "De qualquer forma, quando morrermos, essa casa será de vocês, então por que não pensamos em juntar nosso dinheiro e o de vocês para nos mudarmos para uma casa maior e com valor de investimento?" Segundo ela, deveríamos nos mudar para lá sem considerar outras opções. Entendo que minha sogra fez um esforço para nos conseguir uma casa grande e com valor de investimento, mas o que sempre quis desde o início é ter uma vida independente.
Embora essa casa possa ser nossa no futuro, no momento o que realmente desejo é criar um espaço próprio apenas para nós dois. Desde o início, quando ela mencionou que nos ajudaria a procurar uma casa, nunca nos deu detalhes nem perguntou nossa opinião. Respondi que nos mudar para aquela casa não seria viável, especialmente porque meu noivo teria problemas com o trajeto de ida e volta ao trabalho. Expliquei que ele passaria 2 ou 3 horas por dia apenas no caminho, e que viver lá não parecia uma boa opção. Então, ela disse que, como eu tenho um carro, não deveria me preocupar com isso. Sugeriu que eu simplesmente o levasse ao trabalho quando eu fosse e o buscasse quando saísse. Quando expliquei que ele entra no trabalho 1 hora antes de mim, e que isso significaria que eu teria que sair 2 horas antes, ela disse que, nesse caso, eu deveria deixar o carro com ele e eu deveria usar o transporte público. Depois, voltou a insistir no tema do aluguel, sugerindo que, se realmente quiséssemos morar em um apartamento alugado, poderíamos nos mudar para a casa dela e pagar a hipoteca em vez do aluguel. Segundo ela, seria a mesma coisa que morar em um apartamento alugado, mas na casa dela. Tentou justificar sua ideia com uma lógica que realmente não fazia sentido, insistindo que essa opção era melhor para todos. Eu disse honestamente que não achava que essa era a melhor opção. Expliquei que não era algo que poderíamos decidir imediatamente, e que também precisava falar com meus pais sobre o dinheiro que lhes devia, então precisava de tempo para pensar. Mas, alguns dias depois, meu noivo começou a tentar me convencer de que sua mãe estava certa. Ele me dizia que pagar aluguel é como jogar dinheiro fora, e que não entendia por que eu insistia em morar em um apartamento alugado. Segundo ele, se pagássemos o empréstimo da casa, no final aquela casa seria nossa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Respondi que, se fossemos pagar um empréstimo, então faria mais sentido que pedíssemos nós mesmos para comprar uma casa de recém-casados e pagar nossas próprias parcelas, em vez de pagar o empréstimo da casa dos pais dele. Expliquei que mencionei a opção de alugar porque provavelmente não nos dariam um grande empréstimo, e como os preços das casas estavam caindo, fazia sentido esperar um momento melhor para comprar e, enquanto isso, economizar mais dinheiro. Depois, perguntei, há alguma garantia de que essa casa será herdada apenas por você? Se suas irmãs a reivindicarem, você terá que dividi-la com elas. Realmente queremos pagar o empréstimo da casa apenas para beneficiar suas irmãs no futuro? Ao que ele respondeu que, como é o irmão mais velho, por que não poderia fazer algo bom por suas irmãs? Além disso, ele me disse que já havia conversado com elas e que elas não tinham intenção de reivindicar sua parte da casa quando chegasse o momento da herança, então não havia com o que se preocupar. Respondi, suas irmãs são inteligentes, mas por que você não vê isso? Mesmo que agora digam que não vão reivindicar sua parte da casa, quando chegar o momento da herança, quem sabe o que acontecerá? Elas poderiam reivindicar sua parte sem problema algum. Meu noivo acrescentou que suas irmãs até disseram que não queriam morar na nova casa, que preferiam procurar um lugar próprio, e que isso era uma prova clara de que não reivindicariam sua parte na herança. Ao que respondi, elas não querem se mudar porque sabem que, se o fizerem, sua mãe poderia cobrar algo delas todos os meses sob a desculpa de que estão usando um quarto. Em vez de dividir um quarto nessa casa, preferem ser independentes e evitar complicações. Parece que, no final, consegui que meu noivo entendesse meu ponto de vista, pois ele começou a refletir sobre o que eu havia explicado. Achei que finalmente tínhamos superado aquele obstáculo, mas então ele surgiu com outra ideia absurda. Ele me disse que poderíamos ser independentes e viver por conta própria, mas que ainda assim deveríamos pagar o empréstimo da casa de sua mãe. Segundo ele, como os dois trabalhávamos, teríamos algum dinheiro extra e, assim, eu evitaria morar com a sogra, ele poderia cuidar de sua mãe, e suas irmãs teriam seus próprios quartos. No final, dizia ele, quando herdasse a casa, teríamos 2 apartamentos e estaríamos melhor. Quando ouvi isso, percebi que não era ignorância da parte dele. Estava claro que ele queria usar meu dinheiro para pagar o empréstimo da nova casa de sua mãe e, além disso, queria que eu, indiretamente, fizesse o trabalho de cuidar de sua mãe. Ele estava tentando me convencer com argumentos ilógicos, mas o que realmente queria era se aproveitar da minha situação para cumprir seus próprios interesses e os de sua família. Naquele momento, tive certeza de que suas intenções não eram tão inocentes quanto pareciam. Então, sem mais delongas, disse a ele que era uma boa ideia e que ele deveria se certificar de pagar bem o empréstimo. Meu noivo, com um grande sorriso, me agradeceu por tomar uma decisão tão difícil e disse que, a partir de agora, seríamos felizes juntos. Percebi que ele não tinha entendido nada, então esclareci, não estou dizendo que devemos pagar juntos o empréstimo de sua mãe. Estou dizendo que não haverá casamento. Estou falando de romper nosso noivado.
Expliquei a ele que, se quisesse comprar uma casa para sua mãe, deveria primeiro fazer isso, arrumar sua vida e, depois, pensar em se casar, mas que não seria comigo. Deixei claro que nosso relacionamento havia terminado e que não havia mais nada a dizer, nem possibilidade de eu mudar de ideia. Além disso, disse a ele que cancelaria todos os preparativos do casamento imediatamente e que qualquer penalidade por cancelamento teria que ser coberta por ele com seu próprio dinheiro. Disse a ele que a culpa do rompimento era de sua mãe, que me havia confundido e que, agora que via que ele também estava de acordo com ela, estava claro que estavam nisso juntos. Expliquei que, por causa dele, meus pais tiveram que retirar suas economias antes do tempo e que, por isso, nossa família também sofreu perdas. Então, era justo que ele arcasse com as penalidades dos cancelamentos com seu próprio dinheiro. Disse a ele que, depois disso, não queria que voltássemos a ter contato e que ele não deveria tentar fingir que me conhecia. Esclareci que, embora entendesse seu desejo de cuidar de seus pais, eu não estava disposta a permitir que isso me prejudicasse no futuro. Mesmo que ele decidisse mudar de ideia depois, disse a ele que não poderia confiar em suas palavras e que não queria me casar com alguém que pudesse me prejudicar enquanto tentava ser um bom filho. E assim, a partir daquele dia, cortei todos os laços com ele e terminamos definitivamente. Ao refletir, percebo que ainda sou jovem e me pergunto por que tinha tanta pressa para me casar. É bom formar uma família, mas agora entendo por que muitas pessoas preferem se casar quando estão preparadas ou esperam até estarem completamente prontas para isso. Suponho que a razão pela qual as pessoas fazem isso é porque é melhor para a saúde mental, certo? Também aprendi que economizar dinheiro depende apenas de mim. Por isso, durante um tempo, planejo viver sozinha e não pensar em casamento até ter economizado o suficiente para me sustentar. Ao contar toda essa história, me sinto mais aliviada e acho que tomei uma decisão muito boa. Ao ver meu ex-noivo, que no final se mudou com sua mãe e agora passa 3 horas por dia indo e voltando do trabalho de transporte público porque nem sequer tem carteira de motorista, percebo que provavelmente continuará vivendo assim, perdendo tempo e dinheiro, até que consiga se libertar do controle de sua mãe. Não tenho nenhum arrependimento, e não me resta nenhum pingo de pena. Se ele tivesse ouvido o que eu disse, não estaria nessa situação, mas não me importo nem um pouco. Agora sei que não quero um marido assim na minha vida. Obrigada a todos por ouvirem essa longa história, e desejo a todos que vivam uma vida independente, sem se deixar influenciar pelos outros. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!